Oi, queridos ouvintes, sejam bem-vindos a mais um programa da Ferramentas da Consciência aqui pela Vibe Mundial 95,7 FM, 660 AM, sempre aos sábados ao meio-dia. Eu sou Caterine Smellan, filósofa e fundadora da Consciência 81 Orgonites, e esse programa é um convite para você, junto comigo, pensar na vida que se manifesta através de você. E esse convite hoje faz um desafio. Seja a mudança que você quer ver no mundo. Como a gente sabe, essa frase é do Gandhi, né? Ele mudou muita coisa, ele trouxe uma visão bem diferenciada aí para o mundo a partir dos seus comportamentos e das decisões que ele tomou durante a vida para mostrar que ninguém é melhor que ninguém, que somos todos um, né? Ele acreditava que a mudança que a gente queria ver tinha que vir de dentro, né? Que a gente tinha que manifestar essa mudança para que ela se representasse aqui fora, no mundo da forma. E como dizia Lulu Santos, tudo muda o tempo todo no mundo e não adianta fugir e nem mentir para si mesmo, né? E para tornar isso ainda um pouco mais complexo, sim. Se tem uma coisa que é permanente, é a mudança. E se ela é permanente, vamos olhar para o que é essa mudança, né? Então, a mudança é a lei que rege esse nosso universo material, né? A transformação está em tudo aqui. E se nós somos o universo e nós estamos aqui vivenciando essa experiência de mudança e transformação, isso se aplica a nós, isso tem a ver com a gente, né? O ser humano, ele gosta dessa sensação do constante, ele gosta do conhecido, mas tudo está em movimento, tudo está em transformação. Nada está parado. Até o que parece estar parado, né? Se a gente olhar uma floresta de cima, a gente vai parecer que está tudo paradinho, né? Está tudo lá quietinho. Mas não, existe um movimento. Você chega mais perto e você percebe que tem um movimento, né? As plantas, a natureza, tudo se movimenta. Uma folha cai, outra folha nasce, né? Um fruto, quando morre, se transforma e nasce uma nova árvore. Tudo é uma transformação. Isso acontece também no nosso corpo, né? A nossa pele vai se modificando, o nosso cabelo, o nosso formato. Cada dia nós somos pessoas diferentes. Mas a gente busca a segurança do constante. A gente gosta de coisas que não mudam. Mas como conviver num mundo onde tudo está mudando e nós, como seres humanos, queremos que tudo fique constante, né? Então, algumas mudanças que acontecem na nossa vida, elas passam despercebidas. Mudanças que acontecem na vida dos outros, na verdade, às vezes não trazem aquele impacto para a nossa vida, né? Então, essas mudanças, elas acabam passando. Mas quando essa mudança vem para perto da gente, a gente acaba se sentindo incomodado, a gente não sabe se a gente quer ou não essa mudança, né? Existe o medo da mudança. E o medo da mudança traz raízes profundas, né? E gera uma certa resistência. E quando eu resisto, e essa é uma palavra bem legal para a gente pensar quando a gente pensa em mudança, né? Que é resistência. Então, quando eu resisto a essa mudança que se apresenta, mesmo que seja a longo prazo, o que eu estou fazendo? Eu estou buscando e decretando estagnação na minha vida, né? Quando eu resisto a essa mudança, eu fecho todas as possibilidades que se abririam caso eu permitisse que essa mudança acontecesse, né? Quando eu resisto à mudança, eu estou vivendo um casamento que se encaminha para uma separação, ou ainda pior, né? Um casamento que não vai se separar, uma união que não vai se separar, mas que vai viver sem amor. E por que isso? Porque essa pessoa com quem eu me casei há 10, há 20, 30 anos já não existe mais, né? Precisa existir um renovar dessa relação, né? Então, se eu não me permito vivenciar essa mudança dentro do meu relacionamento, talvez o que você esteja vivendo agora, parece que você está casado com um estranho, mas não, essa pessoa mudou, né? Ela mudou, você mudou, então vocês precisam novamente se conquistar, precisa existir uma renovação desse relacionamento. Todos os dias, um pouquinho, né? A gente precisa se dedicar para olhar para o outro como um ser novo. Ele não é mais aquela pessoa. E se a gente não faz isso, a mudança vai chegar de qualquer jeito. Porque se a gente não olha para essa questão do nosso relacionamento e vê que o outro já é outro, não é mais o mesmo de ontem ou de 10 anos atrás, a gente acaba cometendo o erro de querer trocar de pessoa. E a gente não aprende a lição, né? E para falar de relacionamento, olha para a gente olhar para as nossas resistências à mudança, né? Há quantos anos você dorme do mesmo lado da cama? E mesmo que o teu companheiro não estiver aí, ou você for dormir num hotel ou na casa de alguém, começa a reparar como a gente tem uma grande resistência à mudança e a gente deita do mesmo lado da cama.
né? A gente senta no mesmo lugar na mesa, a gente tem preferência por aquele copo, por aquele prato, por aquele talher. Tudo isso mostra para nós uma resistência à mudança. Mas nós estamos vivendo num mundo onde a mudança é permanente e constante. Então, a gente precisa se adaptar para aproveitar melhor essa experiência. Se a gente não faz isso, o que acontece? A lição que a gente tinha que aprender para mudar, quando a gente muda de professor, a gente não aprendeu a lição, né? Por isso que eu tô falando de relacionamento, né? Então, se o teu relacionamento tá te convidando para olhar diferente, você tá vivenciando uma experiência diferente com a mesma pessoa, aquilo é a prova da mudança, a pessoa mudou, é uma nova lição com a mesma pessoa. Se isso não acontece, o que acontece? A gente muda de professor e a lição vai ser a mesma. Então, a gente vai ter que aprender isso num certo ponto, né? Não vai ter jeito. E uma analogia bem legal para a gente pensar sobre mudança é pensar no ovo, né? O ovo, ele é a fonte da vida, né? Ele é a casinha que guarda a vida, um recipiente de vida. E existe vida ali dentro. Mas precisa existir uma força motivadora, precisa existir uma vontade para que esse ovo quebre a inércia, né? E se essa vida não quebrar a casca, se esse pintinho que mora lá dentro, quentinho, gostosinho, confortável, não fizer esse movimento de mudança, de quebrar a casca, de sair do conforto, no 20º dia, o que acontece? O pintinho morre, né? Então, assim, quantas vezes você sentiu que era hora de quebrar a casca, né? Quantas vezes você sentiu que a vida que você podia ter é maior do que a vida que você experimenta hoje, as suas experiências. E a gente fica ali dentro da casca confortável porque a gente tem medo, né? E a gente não tá falando de ter uma vida melhor em relação a coisas materiais, mas de experimentar sensações, de ultrapassar barreiras, de vencer os seus próprios limites, né? E a outra palavra que a gente linka muito com mudança, que é a morte, né? O que acontece? O que significa a morte, né? De acordo com o dicionário, a morte significa óbito, falecimento, cessação completa da vida ou da existência. Significa também extinção, falta ou ausência definitiva de alguma coisa. Morte de uma espécie, morte da esperança e morte de uma planta. Será que tem alguma coisa que falta aí em você? E que essa ausência é que te faz ficar sem esperança? Que te faz ficar num lugar ruim só porque você tá com medo? Então, quando a gente muda... Por que a gente está falando de morte? Porque quando a gente muda, o nosso eu antigo morre, né? Isso acontece com a borboleta. A borboleta, quando ela nasce borboleta, morre a lagarta, né? Ela nunca mais vai ser lagarta. E será que agora você não está apegado aí ao seu eu antigo? Será que esse medo não faz você ficar apegado a uma relação antiga, alguma coisa que você sente que você precisa mudar, que você precisa alterar, que você precisa proporcionar essa transformação e você está simplesmente apegado? Então, nós temos a relação com a morte como fim, né? Mesmo nós, os espiritualistas, mesmo nós que acreditamos que a morte é apenas uma passagem, uma separação temporária, é algo que mexe com a gente, né? É algo sério, algo grave. E se a gente olhar, tem uma culpa aí dentro, né? Porque nós, lá no fundo, sabemos que nós somos eternos, somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e imaginar essa separação vinda da morte nos causa uma certa culpa, porque a gente sabe que lá no fundo isso não é verdade, né? Então, o que nós precisamos fazer? Tornar esses momentos que são considerados graves, onde parece que a gente morre um para nascer outro, vamos considerar esses momentos grávidos. Já pensou na questão da palavra, da gravidez? É muito interessante, né? Vamos tornar essa experiência, em vez de grave, uma experiência grávida. E uma experiência grávida, o que é? É uma experiência que gera vida, uma experiência que te põe em contato com a vida. Por quê? Porque é tudo uma questão de percepção, né? Se a gente não souber procurar essa transformação, nós vamos ficar prisioneiro do mesmo. Então, você imagina o mesmo banco, a mesma praça, né? Ou então, eu nasci assim, eu cresci assim. Música da Gabriela, né? E a gente sabe que o mundo está em transformação. Tem uma frase muito legal do Sérgio Cortella, já falei aqui dele para vocês, né? Que ele fala que não tem lugar marcado lá no futuro. Né? E por que ele diz isso? Porque o futuro é agora. E o futuro a gente está escolhendo a todo momento, né? Ele dá até um exemplo muito legal sobre uma partida de futebol, que eu vou dividir aqui com vocês, que
há 30 anos atrás, um jogador de futebol corria, né, durante uma partida, uma média de 6 quilômetros o campo todo. Isso não é velocidade, não, é o quilômetro. Então, foi medido quanto um corredor corria lá durante a partida de futebol e há 30 anos atrás, essa distância media 6 quilômetros. Hoje em dia, essa distância é de 11 quilômetros. E aí, o que mudou? Mudou o campo? Não, o campo é o mesmo, o tempo que dura a partida é a mesma, o número de jogadores não mudou. Então, o que mudou? Alguma coisa mudou, né? Mudou estratégia, mudou velocidade, mudou o modo de fazer. E se a gente, mesmo que a gente pense numa situação em que a gente não sabe o que mudou, a gente sabe que mudou, né? Então, um craque de 30 anos atrás, se ele fosse transferido imediatamente aqui para o nosso tempo, ele não seria considerado um craque. Ele corre pelo menos metade do que os de hoje correm. Então, a gente precisa fazer essa renovação, né? Essa renovação, ela é importante na nossa vida. Porque senão a gente tá, assim, um peixe fora d'água. A gente tá fora da caixinha, né? Então, a gente tem, assim, palavras que trazem... que mudança traz pra gente, né? Se a gente parar, mudança traz o medo, traz resistência, traz morte. E tem mais uma que eu vou trazer pra vocês agora. Vai parecer que eu tô piorando a situação, mas calma que a gente chega lá. A gente tem muito relacionado com a palavra mudança, a palavra erro. Por quê? Se a gente parar um minutinho para pensar em mudança, o que é mudança? Mudar é fazer algo novo, é tentar algo novo. E quando a gente tem a certeza de onde a gente está, a gente pode não estar confiante, a gente pode não estar gostando, mas a gente já conhece. Então, se a gente tenta algo novo, a gente coloca para nós mesmos a possibilidade do erro, né? Então, quem quer errar? Ninguém quer errar, mas olha, eu vou te falar uma coisa. Se a gente pegar a nossa experiência, a gente anda. Eu, por exemplo, desde o meu primeiro ano de idade, eu ando. Né? A gente aprendeu a andar e a gente treina todos os dias. A gente anda, né? A gente anda todos os dias e o que acontece? A gente ainda tropeça. Eu ainda tropeço. Você acredito que também tropece. Então, a gente ainda erra. Só que o erro, na verdade, ele é um sinal para você, né? O erro, ele é uma vírgula, ele não é um fim. Thomas Edison, segundo a história, fez mais de 1000 tentativas, gente, para poder desenvolver a lâmpada. E quando ele desenvolveu a lâmpada, ele não considerava nenhuma das 1000 tentativas como falha. Ele considerou, sim, 1000 tentativas e descobertas de fazer lâmpadas de maneiras diferentes. Simplesmente isso. Então, o erro é um recado para você. O erro é um recado sendo enviado para você dizendo, vamos mudar de estratégia. Né? O erro não é para você parar, o erro é para você mudar de estratégia. Então, quando eu tropeço, isso não quer dizer que eu preciso parar de tentar andar. Quando eu tropeço, isso apenas quer me dizer que talvez naquele momento eu tenha que caminhar um pouquinho mais devagar, talvez eu tenha que trocar o meu calçado, talvez eu não estou com um calçado adequado para a situação que eu estou tropeçando. Então, é exatamente isso. O erro é uma correção de rotas, né? E ele não é o fim do caminho. Então, preferível você tentar 1000 vezes do que ficar na zona de conforto. Zona de conforto é uma coisa muito ligada à resistência de mudança também. E, às vezes, a zona de conforto não é um lugar legal para ficar. Às vezes, não tá gostoso. Zona de conforto não é porque tá confortável. Zona de conforto é porque é o lugar onde você precisa fazer menos esforço, gastar menos energia para sair do lugar. Você tá confortável, mas não quer dizer que tá bom, né? Rubem Alves disse uma frase muito interessante que é: ostra feliz não faz pérola. Ostra feliz não faz pérola por quê? Não sei se vocês sabem, mas a pérola é um processo que a ostra ela faz a pérola quando acontece o quê? Ela tá lá vivendo no mar, quietinha, confortável, de repente um grão de areia entra dentro da concha. E isso é extremamente desconfortável, machuca. A ostra, para poder viver melhor ali com aquilo, ela não tem o que fazer, ela tem que fazer alguma coisa, aquilo tá machucando. Ela começa a revestir aquele grão de areia com madrepérola. E olha o que acontece, uma pérola, uma coisa maravilhosa aí da natureza. Por quê? Porque tinha alguma coisa que impulsionava, alguma coisa incomodou e ela teve que se mexer, ela teve que fazer algo diferente. Né? E a mudança, ela parece muito difícil porque nós consideramos a mudança muito difícil, né? As nossas crenças, nossas experiências dizem que a mudança é muito difícil. E a gente acaba considerando isso desse jeito, né?
Tem outra frase muito legal, vocês vão perceber que eu adoro falar frases, que eu vi até no WhatsApp esses dias, numa mensagem de bom dia que a gente recebe, que é: não sabendo que era impossível, foi lá e fez. Então, que mudança hoje na sua vida você está achando impossível de fazer, mas que é uma crença. Você precisa mudar uma crença aí na tua mente, você precisa olhar para essa mudança de um jeito diferente, porque aparentemente pode ser impossível, mas vamos abrir as possibilidades, né? E se eu te perguntar agora, por exemplo, o que você acha mais difícil mudar? Um comportamento ou uma coisa que você acredita, uma crença? Provavelmente, a maioria das pessoas responde que o comportamento é a coisa mais difícil para a gente mudar, né? Mas se você olhar bem, agora eu vou te fazer uma segunda pergunta. O que é mais fácil você começar, uma dieta agora ou na segunda-feira? Né? Então, a gente acredita piamente que a gente consegue na segunda, né? Por que não mudar o comportamento agora? E a gente não consegue mudar esse comportamento agora simplesmente porque são conjuntos de comportamentos repetitivos que geram os nossos hábitos. E esses hábitos são muito difíceis de mudar. Por quê? Porque eles levam a gente também para uma área de conforto. O hábito faz com que a gente tenha comportamentos padronizados, onde a gente gasta pouca energia, pouco tempo para estar fazendo. Por exemplo, você acorda, você vai até o banheiro, você escova o dente, você se troca, você pega a chave do carro e você sai. Você está consciente enquanto você está fazendo tudo isso? Ou você está num movimento automático? Quantos de nós fazemos isso de forma automática? Porque nós reproduzimos esse hábito todos os dias. Então, assim, um hábito é difícil de mudar porque ele está lá enraizado. E todas essas nossas mudanças que a gente quer fazer, elas estão agregadas a esses comportamentos automáticos. Então, vamos lá, dica para você fazer. Essa mudança que você precisa. Vamos começar a pensar nos comportamentos como automáticos, lógico, vamos trazer isso para a consciência, mas a gente precisa mudar comportamentos um de cada vez, né? Para você fazer essa mudança, você precisa mudar um comportamento de cada vez. Temos que pensar no comportamento, pensar no hábito como três partes principais. Ele é automático, ele traz para você uma recompensa e ele vem a partir de um gatilho. Quando você identifica esse gatilho que te traz esse hábito, né? Por exemplo, eu quero comer mais saudável, mas eu percebo que se eu chegar em casa e me jogar no sofá, eu vou pedir uma comida pronta. Então, o teu gatilho é se jogar no sofá. Então, o que você faz? Você chega em casa, você já vai preparar alguma coisa. Qual que é a tua estratégia? Deixa uma coisa fácil para você preparar. Você tem que preparar o teu ambiente para que esse seu processo de mudança, no caso, se você quiser ter uma alimentação mais saudável, você tem que criar estratégias para que esse processo de mudança aconteça. Porque o seu hábito é muito, muito, muito enraizado, né? Então, outra coisa, mude uma coisa por vez. Quando a gente quer mudar, a gente acaba querendo mudar tudo de uma vez, né? Isso atrapalha, porque a gente tem esses processos automáticos na nossa vida e eles acontecem, como mesmo o nome diz, automaticamente. Então, se a gente tiver que demandar muita, muita energia, muita atenção para cada processo, a gente vai se complicar e a gente acaba não conseguindo. Então, muda um hábito de cada vez. Isso é muito legal. E aí, a última palavrinha que tem a ver com mudança, que é controle. Quanto você quer controlar do seu processo, né? A mudança, ela também te impõe uma característica de soltar um pouquinho o que está acontecendo. Porque na mudança, como a gente falou, não é conhecido. Então, a gente não sabe para onde vai. E a gente, às vezes, controla a situação e quer ficar ali focando em tudo, né? Focando em tudo. Então, duas palavrinhas. Quando você tiver perto de fazer uma mudança, como é que eu posso fazer para isso aqui melhorar? Como que isso aqui melhora? Isso é uma dica bem legal. E aí, para quem acredita em Jesus, para quem gosta de Jesus, é o que Jesus faria nessa hora. Jesus solta, né? E dentro das perspectivas do mundo, se a gente parar para pensar, o que não está crescendo, está diminuindo. Se você não está aprendendo, você está esquecendo. Né? Nós vivemos num mundo de comparações. E o mundo te convida para mudar, né? Você estudou menos que fulano, você fez aquilo mais do que ciclano, é assim mesmo, né? E eu acredito que a maior parte da nossa resistência ao novo é o medo, né? Então, a gente precisa achar alguma coisa que segura a gente nessa relação do medo. E vejam só, então, mudança traz palavras como medo, controle, falta, erro,
controle, já falei para vocês. Então, o que a gente precisa fazer? Quando a gente escolher a mudança, né? A gente precisa relacionar essa mudança com uma outra palavrinha, que agora é a chave da questão. O que a gente precisa relacionar a mudança com confiança? E por quê? Porque se nós não estamos confiantes, quando nós não confiamos em algo que nós sentimos, nós nos sentimos pequenos, nós nos sentimos vulneráveis a essas mudanças. E eu quero contar até uma coisinha que me aconteceu, que foi, na verdade, o motivo pelo qual eu escolhi o tema desse programa, né? Aconteceram algumas mudanças na minha vida essa semana, então a gente começa a perceber como a gente não está preparado, por menor que seja a mudança ou por mudanças pequenas que aconteçam, né? A gente percebe a nossa resistência. Meu filho iniciou a faculdade esse ano, né? Ele faz a faculdade à noite e ele volta com o transporte público, pega metrô e depois pega o ônibus. Só que ele estava chegando muito tarde em casa. E aí a gente fez a opção de buscá-lo no metrô, porque só essa busca no metrô, que é pertinho da minha casa, economizava para ele quase 1h30, porque ele tinha que esperar o ônibus chegar e ele tinha que ainda esperar todo o percurso, porque o ônibus não ia direto para lá, né? Ele faz todo um percurso e tudo mais. E nesse exercício, né, o meu marido, quando a gente foi buscar ele, me deu um insight, assim, sabe? De como nós, como mães e pais, nós estamos disponíveis para os nossos filhos, né? Independente do que isso altere a nossa realidade. Eu já estava ali quase indo dormir, descansando. Eu preciso abrir mão disso para poder ir lá buscá-lo, né? Para fazer todo esse movimento. E isso é uma coisa do dia a dia, normal, né? E se você não vive isso com o seu filho, você vive isso às vezes com um cachorrinho, que você sai pra passear na hora que ele precisa, você vive com a sua mãe, com a sua tia, você vive com alguém. Mas qual que foi o insight dessa realização desse dia a dia aí, que é uma coisa muito trivial? A gente tem que parar para pensar como é que Deus está disponível para a gente o tempo todo. Se nós, seres, né, que estamos em evolução, que a gente está aprendendo, que a gente está ainda se perdoando, se permitindo, se conhecendo, se nós, seres humanos, em aprendizado, somos capazes de estar disponíveis para um filho, que eu sei que meu filho confia que eu vou fazer o melhor para ele, porque nós não nos aproveitamos dessa confiança e olhamos para Deus como o ser que está disponível para nós a todo momento. Então, assim, se essa mudança apareceu na tua vida agora, o que eu te falo é: confie que tem alguém olhando por você, né? Essa confiança, essa força te orientando, te guiando para o seu despertar e para o seu retorno para casa. E vai te ajudar a acreditar que as mudanças, elas são permanentes, sim, podem ser positivas, podem ser boas, né? Mudanças dolorosas também, elas nos fazem crescer, aquele momento que você está passando de dor, você pode se sentir acolhido, né? A mudança, na verdade, a gente não consegue evitar com que ela aconteça, mas você pode se sentir acolhido. E eu quero te fazer a indicação de um livro da Louise Hay, que chama Você Pode Curar a Sua Vida, onde durante 50 anos ela estudou padrões de pensamentos que geravam doenças. Então ela foi catalogando esses exemplos e depois ela escreveu um livro onde ela relata padrões novos de pensamento que eram capazes, inclusive, de curar as doenças já estabelecidas. Então, fica aqui o meu convite para você. E eu quero te dizer uma única coisa. Uma das frases mais utilizadas no livro dela, que você pode repetir para você sempre mentalmente, vai mudar muita coisa na sua vida, eu me amo e eu me aceito e eu aceito as mudanças boas na minha vida. Eu espero que você tenha gostado do nosso programa. A gente se vê semana que vem, aqui sábado ao meio-dia. Eu te espero.